O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não retornarem a Herodes, voltaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vou fazer então agora o anúncio das festas móveis do ano de 2026, conforme a liturgia de hoje prevê. Irmãos caríssimos, sabei que pela misericórdia de Deus, assim como nos alegramos pelo nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo, também vos anunciamos a alegria da ressurreição, do mesmo Jesus nosso Salvador. No dia 18 de fevereiro, iniciaremos o jejum da Sacratíssima Quaresma com a quarta-feira de cinzas. No dia 5 de abril, celebraremos com alegria a Santa Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 17 de maio, ocorrerá a Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia 24 de maio, a solenidade de Pentecostes. No dia 4 de junho, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. No dia 29 de novembro, será o primeiro domingo do advento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele louvor e glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos, celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. Essa solenidade, ela é como que uma ponte entre o Natal e a Páscoa. Tanto que a igreja, no dia de hoje, como vimos agora, ela anuncia as festas móveis, isto é, as festas que não têm uma data fixa no calendário, para que a gente possa se recordar que nós estamos caminhando para o cume, o evento maior da nossa fé cristã, que é o mistério pascal, isto é, a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo e todas as festas que vêm da Páscoa, Ascensão, Pentecostes, Corpus Christi e a conclusão do ano litúrgico e início do novo ano litúrgico em novembro. Nesta festa de hoje, a igreja, ela marca esta
ligação entre Natal e Páscoa, mas também nós celebramos, como eu disse no início da missa, a manifestação de Jesus aos pagãos. No Natal, nós vimos que Jesus se manifestou especificamente aos pastores, isto é, aos judeus. Nessa solenidade em que nós celebramos a Epifania, a manifestação é para todos os povos, isto é, para os pagãos, para aqueles que ainda não conheceram Jesus. É isso que nós celebramos na Epifania do Senhor. No entanto, quando nós olhamos para o nosso tempo, é verdade que nós vemos que na Epifania, outrora ocorrida com Nosso Senhor, lá com os magos, Jesus se manifestava aos pagãos. E, portanto, os pagãos aderiam à fé. Hoje nós vemos uma situação tanto quanto inversa. Os cristãos estão se paganizando. Ou seja, os cristãos estão deixando de serem cristãos e abraçando todo tipo de pensamento. Essa é uma verdade porque nós olhamos, por exemplo, o censo, né, do IBGE, que na década de 90, nós tínhamos, segundo o censo do IBGE, né, 90% de católicos, hoje nós temos em torno de 56%. Então você vê, em pouco tempo, em poucas décadas, um declínio total da fé. Então as pessoas estão abandonando a Cristo. É diferente do que aconteceu na Epifania. As pessoas abraçaram Cristo. Os magos, simbolizados nos 3 reis magos, né, chamados assim, eles aderiram à fé. Hoje nós estamos vendo uma corrente de abandono da fé. Mas aí nós podemos nos perguntar, por que isto tem acontecido? Já que essa solenidade é para manifestar Deus ao mundo, e nós vemos o contrário. No Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo lista uma série de fatores pelas quais as pessoas podem não aderirem à fé, ou não quererem a Deus. E eu queria destacar uma delas, das 7 listadas pelo Catecismo da Igreja Católica. 7 razões pelas quais as pessoas podem não querer Deus nas suas vidas. E uma delas, particularmente, nos chama a atenção nessa solenidade, por isso eu quero destacar ela. Trata-se do mau exemplo dos crentes, dos católicos. Uma das razões pelas quais as pessoas podem não aderirem à fé, não aceitarem o Evangelho, é pelo nosso mau testemunho. É pela incoerência do nosso testemunho, da nossa vida de fé. Ou seja, os cristãos deveriam, por excelência, fazer surgir a fé no coração das pessoas. Isso seria o ideal, o que nós deveríamos alcançar com o nosso testemunho. Mas é verdade que nem sempre isso acontece. Então, o que o nosso mau exemplo pode acarretar na vida das pessoas? O Papa Bento XVI, já falecido, em memória, ele, no início dos anos 2000, ele escreveu uma obra chamada Ser Cristão na Era Pagã. E o Papa Bento XVI, lá no início dos anos 2000, portanto já estamos há mais de quase 25 anos, ele já afirmava que nossa sociedade ela caminha para o paganismo, ou seja, para as pessoas deixarem de ser cristãos. Isso é um fato, e a gente vai vendo de acordo com os censos e tantas outras coisas. Mas o que faz, Bento XVI recorda, as pessoas não quererem esta questão do mau exemplo, né? E às vezes, somado a isso, a escolha de cristãos. Bento XVI recorda que, conforme o Evangelho de Mateus, lá no Sermão da Montanha, Jesus diz que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. E aí Jesus diz, olha, se o sal perder o seu sabor, ele não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, nós cristãos somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Se nós não dermos sabor ao mundo, a nossa utilidade vai ser o descarte.
para ser jogado fora e para ser pisado. E aí nós vemos uma série de atenção, uma série de situações que podem chamar a nossa atenção em relação àquilo que a gente faz. Como um cristão pode ser um péssimo exemplo e não ser uma estrela? Porque vocês viram que no evangelho de hoje a estrela guia os magos até Jesus. Os padres da igreja, os santos doutores, dizem que a estrela recorda a Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a estrela que guia a nossa vida para Deus. Quanto mais a gente tem assiduidade, frequência com a palavra de Deus, maior laço afetivo com o nosso Senhor e maior testemunho nós vamos dar às pessoas. Preste atenção em algumas situações que podem ser um mau exemplo por parte dos cristãos. Por exemplo, ser cristão no trânsito, né? Às vezes a gente, movido pelos nossos impulsos e pelo nosso mau exemplo, a gente acaba não sendo um bom exemplo de cristão no trânsito. E aí todo mundo nos vê, porque lá no mundo, lá fora, estão todos os pagãos, né? E, por exemplo, acontece um incidente, um acidente, um sinistro. Como você sai do carro se acontecer um sinistro? Isso se você tiver culpabilidade, isto se você não tiver culpa. Às vezes o cristão pode sair do carro xingando. E o triste é que lá está um símbolo de Nossa Senhora, às vezes um tercinho, ou às vezes um terço até pendurado ali no carro. Pode ter uma imagem de Santo Antônio, ou mesmo uma cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, se você quer se comportar de forma irresponsável, então arranque essas coisas. Porque às vezes você está sendo um mau exemplo. As pessoas vão olhar para você, olha, se diz cristão, mas se comporta desse jeito, parecendo um animal. Né? Às vezes até em postagens que nós fazemos na internet, eu tenho falado bastante disto, né? Às vezes cristãos postam coisas parecendo um adolescente irresponsável, né? Que posta todo tipo de coisas. E ao invés de alegrar o coração de Jesus, envergonha o coração de nosso Senhor. Então, será que eu não estou sendo um mau exemplo para as pessoas? Né? Outras coisas que a gente pode carregar, né? O crucifixo que nós carregamos no pescoço, o escapulário de Nossa Senhora. Estas coisas estão servindo para quê? Né? Às vezes um crucifixo no pescoço não significa absolutamente nada. É verdade que as pessoas nem sempre usam o crucifixo ao pescoço com a intenção de serem testemunhas de Cristo, né? Às vezes está mais no pescoço por superstição do que por querer seguir Jesus. Olha, eu estou carregando a cruz no pescoço porque eu sou seguidor de Cristo. Às vezes está muito mais assim para livrar de mal olhado, essas coisas cheias de superstição, né? Então a gente precisa se perguntar, as coisas que nós usamos, fazemos, têm sido um testemunho, uma estrela para as pessoas? De alguma forma, nessa solenidade nós somos chamados a ser uma estrela, ou seja, uma estrela que ilumina, que brilha. E muito mais, uma estrela que é um instrumento para conduzir as pessoas para Deus. Podemos agora averiguar, né? Uma questão, final de ano é sempre bom a gente olhar as coisas que a gente fez, né? Terminadas as festas de final de ano, agora a gente, em tese, deveria voltar à vida normal a partir de amanhã, né? Acabou as festanças de Natal, Ano Novo, e a vida volta habitualmente, né? A vida não é uma festa, né? Porque ninguém vive de festa. A gente vive de trabalho, de luta e conquista para ser melhor. Mas terminando as festas de final de ano, as pessoas ao olhar para você, as pessoas que estiveram na sua casa, talvez nesses últimos dias, as pessoas que te visitaram, ou você foi à casa das pessoas para visitá-las, o que elas dizem? Será que elas pensam assim, eu consegui trazer essa pessoa mais para o lado de cá? Ou foi o contrário, você conseguiu levar essa pessoa mais para o lado de lá? Lado de cá e lado de lá,
é o lado de Deus e o lado do mundo, ok? Então, será que eu consegui levar as pessoas da minha família mais para Deus? Ou eu me joguei na merda com eles e fui pro lamaçal com eles? Porque já que está tudo perdido, bem, vamos pular e vamos junto, né? Já que eles estão tudo paganizado, eu me dizendo cristão, me paganizo com eles. E depois, domingo, estou na missa de boa, né? Comungo tranquilamente e tal. Então, pergunte-se, será que eu consegui trazer as pessoas mais para o lado de cá? Ou eu pulei para o lado de lá? Porque festas de final de ano, a gente sabe, né? Sempre tem seus exageros. E muitos exageros, né? E o pior, que os exageros não ficam escondidos, né? As pessoas ainda publicam, né? Em tempos onde a imagem é o que faz o mundo, as pessoas publicam as baixarias que elas fazem. Muito bem. Os magos, no evangelho de hoje, fizeram uma trajetória fantástica. Nós vimos que era uma viagem incerta, porque eles saíram de um lugar e foram à procura do Messias. Enfrentaram todo tipo de incômodo. Encontraram o palácio do rei Herodes, um rei glorioso, sentado no trono, poderoso, cheio de majestade. E eles poderiam ter obtido privilégios ali, mas não. Eles foram à procura do menino. Perguntaram com clareza onde o Messias devia nascer, aquele rei. Então, foram a Belém. Lá, chegaram e encontraram o quê? Um palácio? Não. Encontraram um rei majestoso num trono? Não. Encontraram uma menina, Maria Santíssima, um menino jogado em cima de uma manjedoura, o local onde os animais comem, se alimentam. E o que eles fizeram? Eles ficaram cheios de grande alegria, porque encontraram o verdadeiro sentido para suas vidas. Olha que interessante. Não foi num palácio majestoso, triunfante de Herodes, num trono, onde eles poderiam obter todos os privilégios, que a alegria veio. Mas foi ao encontrar a verdadeira estrela, Jesus Cristo. E ao invés de se escandalizarem, porque um rei que está num lugar inóspito, num lugar inadequado, o Evangelho nos diz que eles entraram, adoraram e ofereceram seus presentes. Ofereceram tudo o que tinham para Deus. Olha que fascinante. Os magos pagãos que aderem à fé são para nós o exemplo do que é preciso fazer como cristão. Nós, como cristãos, precisamos oferecer a Deus aquilo que somos e temos. Não é oferecer migalhas, é oferecer tudo para Deus. Abriram os cofres e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Eles ofereceram tudo. E nós, o que estamos oferecendo a Deus? Lamentavelmente, meus irmãos, nós temos muita dificuldade de fazer essa oferenda a Deus daquilo que somos. Sobretudo porque nos nossos tempos está impregnado na cultura, né, dos nossos tempos a mentalidade da teologia da prosperidade, né? O que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade, ela tem o seu auge, sobretudo no seio evangélico. Você vê nas igrejas evangélicas, então, quem dá mais, pá. Aí a pessoa vai lá e dá tudo para Deus porque ela vai receber tudo, né? Mas é somente, meramente econômico, né? A pessoa dá dinheiro para que ela possa prosperar. Então, quanto mais você... Essa ideia da prosperidade, da teologia da prosperidade que está no seio evangélico, que é uma corrente que nasceu sobretudo no século 18 e 19, ela se afeiçoa à cabeça de muitos católicos também, né? E por isso a gente não quer dar a Deus aquilo que tem que dar para Deus, porque a gente precisa dar tudo para Deus, não é só dar dinheiro, é dar a nossa vida. Deus não quer dinheiro, Deus quer a nossa vida, né? Mas as pessoas tratam e se relacionam com Deus por conta dessa influência protestante na nossa cabeça, de só querer receber de Deus. Então a pessoa, surge a primeira dificuldade, a primeira tribulação,
a pessoa não sabe oferecer aquilo para Deus. Bate um desespero e as pessoas começam a fazer promessas para Deus loucas, do tipo: vou a pé à Aparecida para receber a graça. Aí começam a caçar na internet todo tipo de novena para todo tipo de livramento. Umas coisas tão estranhas, né? O cristão não é assim. Nós estamos caminhando para uma igreja, gente, assim, às vezes um pouco doente. As pessoas não querem oferecer a Deus, dar-se a Deus. As pessoas querem se beneficiar do Deus das consolações. E não receber o Deus da consolação, mas receber as consolações que vêm de Deus, né? Então, quem de nós tem coragem de dizer como os magos: eu vim para adorar, ponto. É isto. Eu estou aqui para adorar a Deus. A gente sempre está para pedir, não que não é legítimo pedir, é legítimo. Jesus disse, né? Pedi e recebereis, batei e encontrareis, né? Jesus pede que a gente peça. Mas muito mais nós precisamos aprender com esses magos do evangelho de hoje, que a nossa atitude precisa de ir a Deus e dar a Deus aquilo que Ele já nos deu. Eu vim me oferecer os dons que recebi. Então, meus irmãos, ao encerrar essa homilia, chamo a atenção para esses dois aspectos fundamentais. O primeiro: como está o meu testemunho para os de fora e para os de dentro também, né? Que às vezes você veio na missa de Natal e foi o primeiro a fazer baixaria, né, na família no dia seguinte, não é? Então ela veio aqui na missa domingo, a família não veio para a missa. Bem, aí chegou lá na casa, que estava o grupinho da família, que está todo mundo pagão, se diz cristão, reza até uma Ave Maria lá em torno da comida, mas não vieram na igreja rezar. Muito bem, né? Vivem a fé do jeito que eles querem, aos moldes pagãos, né? E às vezes nem rezaram, é verdade. Aí, o primeiro a fazer feiura foi ele. Olha, ele vai lá na missa, mas se comporta como nós, então, está de boa, né? Então nós precisamos pensar: será que o abandono da fé de muitos não é por falta do meu testemunho? Eu particularmente preciso cada um examinar a si mesmo. O meu contra-testemunho, a minha falta de exemplo. Segundo, será que nós queremos oferecer e dar a Deus aquilo que pertence a Deus, ou nós estamos infectados por esta mentalidade da teologia da prosperidade, de só querer receber de Deus, de negociar com Deus? Os cristãos do nosso tempo rezam uma Ave Maria e acham que fizeram tudo, né? Faz algo na igreja e acha que fez tudo, né? Eu digo para você, cria vergonha na tua cara, né? Foi Deus que deu todos os dons, e se você faz alguma coisa é por graça. Graça imerecida, porque nós não somos merecedores da graça. E Deus nos deu muito mais do que nós merecemos e pedimos. E às vezes a gente acha que oferecendo uma coisinha para Deus já está oferecendo muito. É o cristão paganizado dos nossos tempos. Vamos, meus irmãos, nesta sociedade tão perdida como está, na era do paganismo, em que o paganismo não toma somente a vida dos de fora, mas às vezes tem tomado a vida de nós, cristãos, que às vezes nos comportamos como bons pagãos. E aí, gente, o que eu digo para vocês? Ser cristão sem obra é feitiçaria. É feitiçaria. Então você vem aqui para fazer feitiço na missa, né? Porque a primeira carta de São João até recordava ontem, né? Na primeira leitura da liturgia de ontem, que ser cristão, o ser, ou seja, a essência, precisa ser manifesta nas obras. São Tiago também diz isso, não é só São João na primeira carta, mas São Tiago também faz. O ser cristão precisa manifestar na vida. Mas aí eu sou cristão dentro da igreja,
e concomitantemente na vida fora, eu não vivo como cristão. Então aí tem uma coisa de extremamente errado. Eu não passo no fundo de um feiticeiro. E vem aqui fazer os feitiços, né? E depois, porque o feiticeiro é isso, ele vai lá e faz os feitiços e depois... né? Isso é uma tremenda incoerência com o Evangelho. Então vamos pedir a Nosso Senhor que nos ensine, meus irmãos, essas duas coisas do Evangelho de hoje. A primeira, será que eu sou estrela? E aqui eu estou falando de estrela, não para você brilhar. Ai, padre, eu queria ser uma estrelinha para brilhar. Não, não é para você brilhar. É para brilhar pelo testemunho. Jesus disse que uma lâmpada não é para ser colocada debaixo da mesa. É para ser colocada sobre o candeeiro, para que todos vejam a luz e não glorifiquem a pessoa pelo testemunho, mas glorifiquem o Pai do céu. Então nós somos chamados a ser luz, testemunhas. Mas é para brilhar pelo testemunho verdadeiro, não pelo testemunho, né, das redes sociais, onde a gente apresenta coisas que são baixas e contrárias à nossa fé.